dia, gente querida. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, por vocês estarem aqui no grupo, onde nós vamos falar sobre a formação de constelação familiar que vai acontecer no ano de 2025. E desta vez eu estou em parceria com o Instituto Imensa Vida. Então, esse vídeo é para falar para vocês um pouquinho quem é o Imensa Vida, quem é o Tarso Firassi, né? As pessoas que estão entrando agora que ainda não assistiram a primeira aula, eu vou mandar o link depois para vocês no particular, se vocês quiserem entender um pouquinho da linguagem do Instituto Imensa Vida. Daí, vocês, né, eu vou deixar ali para vocês. O Tarso Firassi é um amigo de longa data. O meu filho caçula, que já está com 32 anos, estudou com o filho dele no primeiro ano, né, do primeiro ao quarto ano, fizeram o ensino fundamental juntos. Depois o Tarso se mudou, na época a gente morava na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Daí o Tarso se mudou com a família lá para Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, ele abriu o Instituto Imensa Vida para trabalhar apenas com constelação familiar. E o que ele fez? Ele montou a base do Instituto lá em Belo Horizonte e formou um grupo de professores, né, um grupão mesmo de professores que viajavam para dar as aulas. Então, ao mesmo tempo, aconteciam aulas em várias cidades, em vários locais, e começou até, inclusive, exportar, né? Então, tanto o Nordeste, São Paulo, o Sul do Brasil. Ele começou também a dar aula na Espanha, aula na Itália, acho que a Itália foi o primeiro país, Nova York, né? Então, agora, para 2025, o que aconteceu? De 2 anos para cá, a vida do Tarso se transformou completamente, né? Então, ele rompeu agora, em 2024, a sociedade que ele tinha com duas irmãs lá de Belo Horizonte, onde eles começaram o Instituto Imensa Vida. Então, as meninas vão continuar com a base lá em Belo Horizonte, porque elas são mais pé no chão, elas gostam mais de ficar, né, ter o público ali no entorno, e o Tarso é aquele que gosta de voar. O Tarso voa o tempo inteiro. Então, o que ele fez? O nome Instituto Imensa Vida é dele, é criação dele. Então, ele continua com o Instituto Imensa Vida e formamos, então, uma parceria. Somos mais de 20 parceiros, diversos lugares, né? Dessa vez nós temos aulas que vão começar em 2025 em Portugal, na Flórida, no Uruguai, né? Aqui no Brasil, em várias cidades, em vários estados do país, né? Então, assim, realmente é um grupo que caminha juntos. Por quê? Porque nós acreditamos que o planeta precisa de cura, mas para ser curado precisa de curadores, né? E nós terapeutas, nós entramos com esta parcela, né, de ajuda às pessoas que precisam, né, de um olhar mais amoroso, de um olhar mais cuidadoso, né? E como funciona a formação Imensa Vida? Esse nome Imensa Vida já é para dar para gente a amostra de que realmente vai ser uma imensa vida. Por quê? Junto com a constelação familiar, que a gente vai fazer em 9 meses, né? São 9 módulos. Durante esses 9 módulos, a gente vai aprender a questão básica do que é ser um constelador familiar. Tanto presencialmente, online, com bonequinhos, com cristais, na água, mas acima de tudo, a linguagem do Instituto Imensa Vida é fazer com que você olhe para o cliente e você já entenda quem é esse cliente. Por isso que a nossa base de conhecimento no Instituto Imensa Vida é a terminologia alfa, beta, gama, que é a nossa ordem de nascimento. Alfa, o primeiro filho, beta, o segundo filho, gama, o terceiro filho.
quarto filho alfa, quinto filho beta, sexto filho gama, e assim vai indo sucessivamente, né? Mas o que que significa isso? Normalmente, o alfa é aquele um mais ligado a, vamos pensar, o primeiro filho. O primeiro filho é aquele que tem que puxar a fila dos irmãos, é aquele que tem que dar o exemplo. Normalmente é aquele que mais apanha, porque ele é o mais velho, ele tinha que ter cuidado dos outros, ele não podia ter deixado. Então, do mais velho é exigido muita coisa, né? Então, a gente fala assim que o filho mais velho, o primeiro irmão, é aquele que tem que pegar a machadinha e ir abrindo a mata, abrindo a trilha para os irmãos virem atrás, né? Então, profissionalmente, o filho alfa, ele vai ser um líder, ele vai ser um administrador de empresas, ele vai ser um gestor, ele vai ter um cargo de liderança. Nem que seja na comunidade do bairro. Chegou na comunidade do bairro, eu vou ser voluntária, de repente eu estou lá, a chefe do grupo de alguma coisa, né? Automaticamente a gente já trilha esse caminho da liderança, não tem jeito, né? O beta é aquele mais sonhador, o mais lúdico, né? Então, assim, é o que gosta de música, o que dança, o que toca violão, o que pinta, o que faz artesanato, o que faz tricôzinho, crochêzinho, tudo faz parte da personalidade beta. E o gama é aquele que a vida flui. Ele só vai, ele não tem que se preocupar, né? Então, quando a gente olha para três irmãos, fala assim: nossa, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas olha como eles são diferentes um do outro. É porque cada um tem um grau de responsabilidade na família. Só que, por exemplo, quando a minha mãe estava grávida de mim, se ela perdeu um filho antes, se ela teve um aborto, ou se nasceu algum irmão e morreu, ou se meu pai teve algum filho fora do casamento, né? Porque normalmente a gente conta isso pela classificação do pai, tá? Os filhos vindo da formação paterna, né? Então, se minha mãe perdeu, no meu caso, Leila, eu sou uma alfa, sou a primeira filha do meu pai e da minha mãe. Mas se minha mãe tivesse tido um aborto antes de mim, eu passaria a ser a segunda filha. Então eu deixaria de ser alfa e passaria a ser beta. E o que significa isso, né, na prática? Na prática significa que se eu fosse viver minha energia beta, eu ia ser mais leve, eu ia, né, fluir com a vida, eu ia cantar mais, eu ia dançar mais e tal. Só que como eu sou uma beta, achando que eu sou uma alfa, eu vou querer ficar sendo líder, vou querer ficar gestando tudo, vou querer, e o negócio vai ficar muito pesado e eu vou acabar adoecendo, né? Então, a gente está vendo assim, por que que as pessoas adoecem? Da onde vem essa força e essa energia que enfraquece o nosso organismo a ponto de adoecer, né? Então, nós, enquanto terapeutas, já aprendemos que o corpo fala, o corpo explica para a gente o que é que está acontecendo. Então, o que a formação Imensa Vida traz é conhecimento para que a gente possa entender o que é que o nosso corpo está falando, traduzir o idioma do corpo, né? Então, esse curso serve para terapeutas, professores, profissionais de todas as áreas e principalmente para autoconhecimento. Tá? Então, se eu não quero ser terapeuta, eu não quero sair da linha de profissional que eu estou, mas eu quero fazer esse curso para eu entender, porque a hora que a gente entende que nós somos filhos de um sistema familiar, que nós somos filhos de uma linhagem materna, filhos de uma linhagem paterna, e que normalmente, automaticamente, nós estamos habituados a honrar os nossos ancestrais pelas dores deles, e a constelação familiar traz para nós o olhar amoroso de nós olharmos para o nosso sistema familiar amorosamente. Então, se eu sou neta, bisneta de uma bisavó, onde meu bisavô era alcoólatra, chegava em casa, agredia todo mundo, batia na mulher e tudo mais, e eu, para honrar essa dor da minha bisavó, tadinha da minha bisavó, ela era uma pessoa tão doce, tão suave, mas sofria tanto. Daí, para honrar essa dor dela, eu vou e começo a arrumar parceiros, relacionamentos que vão me judiar, que vão me maltratar, que vão me desprezar. Mesmo que hoje já não bata mais, né, fisicamente,
mas muitas vezes uma palavra é pior do que um soco na cara, né? Às vezes um desprezo dói mais do que se você tivesse apanhado fisicamente. Então, por que que eu atraio para mim pessoas que vão trazer dor e sofrimento? Porque eu estou honrando o dor e sofrimento da minha bisavó. Mas aí se eu viro uma chave dentro de mim, se eu falo assim, minha querida bisavó, por amor à senhora, eu vou fazer diferente. Eu imagino como que deve ter sido difícil criar tantos filhos, muitas vezes na pobreza, muitas vezes na dificuldade, ser desprezada, ser desonrada, ser traída, ainda apanhar do meu bisavô. Por amor à senhora, eu vou fazer diferente. Eu vou encontrar uma pessoa que me ame, que me respeite, que me valorize. Eu vou amar e ser amada. E faço isso por mim e pela senhora. E assim sucessivamente. Quando a gente trabalha na questão financeira, por que, que eu trabalho? Por que, que a vida, o dinheiro não rende? Por que, que eu trabalho desesperadamente 24 horas por dia e eu não consigo, estou sempre cheio de dívidas? Quando a gente olha lá para trás, o que, que aconteceu? Ah, meu tataravô era muito rico, era dono de toda essa cidade aqui, mas perdeu toda a fortuna da família e morreu na pobreza. Não tinha nem dinheiro para comprar o caixão do coitado. Então eu fico aqui patinando na minha vida financeira, patinando na minha vida financeira. E assim são com as dores, as doenças, a questão da saúde, né? Então, isso é constelação familiar. E a formação Imensa Vida traz para a gente todo esse olhar sistêmico. E além disso, além da formação de constelação familiar, no Imensa Vida, nós temos a oportunidade de fazer um curso chamado Medipeutas. O que é Medipeutas? São as constelações familiares, o olhar sistêmico, juntamente com as medicinas, medicina germânica, a medicina antroposófica e a medicina tradicional chinesa, porque essas três medicinas trabalham ciência espiritual, trabalham o campo de energia, trabalham o emocional. Então, juntos com a constelação, nós ainda temos esse direito, né, de fazermos o Medipeutas. Medipeutas acontece aula ao vivo, somente online, todos os dias, das 7 horas da manhã às 7h30, todos os dias. Porém, se você não consegue assistir as aulas, elas ficam gravadas e você pode assistir a hora que você quiser, tá? Então, são três semanas de aula, de segunda a quinta. Na sexta, a gente chama de baldeação, que é onde a gente vai todo mundo conversar, falar o que sentiu na semana, o que está reverberando, o que aconteceu, né? E tudo mais. Então, toda sexta tem esse bate-papo. Então, são 3 semanas de aula, uma semana de descanso. Nessa semana de descanso, a gente pode rever alguma aula que mexeu com a gente, alguma aula que a gente não assistiu, ou se a gente só acompanha online, a gente acompanha online e pronto, tá? Então, esse é um pouquinho do que é a formação Imensa Vida. Eu vou deixar também um PDF onde, além de explicar tudo isso que eu tô falando, tem o botãozinho inscreva-se. Quando você clica no botãozinho inscreva-se, ele abre para você todos os módulos, abre os valores e as formas de pagamento, tá? Então, vou deixar tudo isso bonitinho aí para vocês. E daí depois, durante essa semana ainda, eu vou abrir para que a gente possa estar conversando, tá? Então, eu vou ver se tiver mais alguma live essa semana, eu passo para vocês. E daí a gente vai junto aí nessa caminhada, tá bom? Gratidão.